Isso aí, vamos juntos apresentar um desfile de atrações que a gente preparou para esse sabadão. Olha só, vai ter encontro entre o coral indígena da tribo Sapucai, de Angra dos Reis, com alunos da rede pública de Volta Redonda. É o projeto Serenata Tupi. Vamos começar então, Pedro? Bora, Tereza. E olha, mês passado foi o mês da celebração dos povos indígenas, né? E é muito importante ver como essa data, cada ano, vem se intensificando e cada vez mais a gente vê a importância, né, de celebrar a cultura também dos nossos povos originários. Pois é, eu sei que você participou de um projeto aqui pertinho da gente. É verdade, participei de uma serenata, mas não é qualquer serenata não, viu, Tereza? É uma serenata tupi. Já ouviu falar? Não, fiquei curiosa. Ficou curiosa? Então bora assistir a matéria porque tá bem legal, viu? Eles são símbolo de resistência. E os números do censo mais recente, realizado no país, comprovam isso. O levantamento revelou um aumento de 89% em relação aos dados do censo 2010, passando de quase 900 mil para mais de 1.600.000 indivíduos. Hoje, este grupo corresponde a 0,83% da população brasileira. A maior parte dos indígenas vive na Amazônia Legal, região formada pelos estados do Norte, Mato Grosso e parte do Maranhão. E eles também estão presentes aqui na região. Mais de 2.000 pessoas se declararam indígenas nas 24 cidades do sul do estado do Rio. Paraty tem 3 aldeias do povo guarani. Entre elas está a que fica em Paraty-Mirim. Os moradores se dedicam à agricultura e o artesanato. Desde 2016, Paraty tem também uma aldeia Pataxó. Já em Angra está localizada a aldeia Sapucai, a maior do estado, formada por 339 indígenas da etnia Guarani. Parte deles está prestes a viver uma experiência inédita, subir pela primeira vez no palco de um teatro para uma apresentação musical. É muito gratificante para a nossa sociedade indígena, né? A primeira vez um público, né? Apresentar no público, eu sei que a gente não está bem acostumado, mas a gente espera um público que desenvolve, né? Desenvolvimento da nossa música, a música seja a prioridade para eles chegarem mais próximos a conhecer a cultura. Enquanto eles se preparavam, lá fora o público começava a chegar. São alunos da rede pública de Volta Redonda, que antes da apresentação tiveram a oportunidade de ter contato com objetos indígenas. Olha aqui o rio. A ideia de promover esse encontro de culturas é do músico e compositor Sérgio Vieira, que teve o primeiro contato com os povos originários na década de 90, quando foi convidado para participar da implantação de aulas de música nas escolas indígenas. Depois de morar 5 anos na Amazônia, Sérgio retornou à Volta Redonda, onde pôde dividir experiências através de fotos, vídeos e documentários. Na época, chegou a participar do Rio Sul Revista. Eu nunca tinha feito uma música assim, ainda mais com uma língua desconhecida, né? Porque depois eu fiquei sabendo, eles não queriam a música deles, eles queriam unir a língua deles, né, da família Tupi-Guarani, com os nossos gêneros musicais, exatamente para poder tocar até no rádio, quem sabe. Eles tinham e têm ainda essa como forma de divulgar e de preservar também a língua, né? Foi então que decidiu criar o projeto Serenata Tupi, que conta com a participação do coral Tenonderan, da aldeia Sapucai, em Angra dos Reis. Qual que é a expectativa para esse espetáculo hoje? A nossa expectativa é que a gente possa realmente trazer, né, causar uma experiência diferenciada para os alunos com relação a essa questão da cultura indígena, né, que eles possam sair daqui com a alma renovada, né, e com um pensamento mais esclarecido a respeito dos povos indígenas, né? Haja visto que há muita informação deturpada, né? Então a gente
pensou nesse espetáculo através da música mesmo, causar um impacto positivo. Hora de subir ao palco do Teatro Maestro Franklin de Carvalho Júnior, do Colégio Getúlio Vargas. E a recepção não poderia ser menos calorosa. O repertório conta com músicas tradicionais da cultura guarani e composições autorais do Sérgio, feitas em parceria com os indígenas Paracanã da Amazônia. Eles escreveram poemas que foram musicados com ritmos da MPB. Primeira vez que a gente vem no teatro e a garotada, né, gostaram muito. Foi uma experiência para eles. O Coral Guarani Tenondeirã já tem 5 anos, né? E já fizemos outros trabalhos artísticos, né? O nosso trabalho é isso, né? A gente levar a cultura indígena através da música, né? Porque isso é o mais importante para a gente, né? Não é difícil encontrar na internet registros do coral da aldeia Sapucai soltando a voz, levando assim a riqueza cultural que eles produzem para todo o mundo. Mas a gente gostou bastante, o público foi muito legal e com certeza vai ter mais, né? Aí sim, a gente espera vocês aqui mais vezes. Sim, a gente também, né? Mesmo para quem está acostumado a acompanhar artistas de diferentes estilos, estar nesse palco foi uma experiência inesquecível. Eu nunca tinha tocado, né, com coro, assim, ainda mais estilo de música indígena, foi bem desafiador, assim, ainda mais encaixar a bateria, né, e eu tive que às vezes dar uma pesquisada para poder encaixar. Todo uma sintonia ali diferente, né? Para poder encaixar no show, né, e foi bem legal, que foi algo bem desafiador, assim, para mim, e eu fiquei super contente, assim, com o resultado. Os aplausos de um público ainda tão jovem é a certeza de que a iniciativa de colocar o projeto em prática já está colhendo frutos. E esse era o meu grande sonho, a gente poder reunir os indígenas com a gente, essas duas experiências, né? A gente está muito feliz de ver um teatro com 700 crianças, né, prestando atenção, aplaudindo e participando, né, batendo palma. Então essa é a mensagem que a gente queria passar, uma mensagem que vai ficar na alma e no coração. A ideia é que o coral indígena Tenondeirã, que significa olhar para o futuro, siga levando conhecimento e mostrando a pluralidade cultural presente na nossa região. Essas canções que vocês cantaram aqui hoje para as crianças são canções que vocês cantam lá na comunidade de vocês, canções que vocês já conhecem desde criança, como que é? Sim, essas músicas são passadas de geração para geração. É a primeira vez que eu me apresento, né, no palco. Né? O que você achou? Nossa, é incrível, sabe? A plateia aplaudindo, é uma sensação enorme.